Pessoal, boa noite. Eu estou aqui para discutirmos um pouco a abertura do que eu tinha me proposto, que é a Escola Recifense de Teoria Crítica Social. Ela está sendo construída lentamente em articulação ao GT, que é um grupo de trabalho que eu estou inaugurando, que tem inscrição na ANEP, que é a Agência Nacional de Pós-Graduação em Psicologia. Eu tenho um credenciamento como pesquisador do CNPq, para que nós possamos articular uma disciplina que servirá como mote inicial, que eu estou chamando de psicologia crítica. E não necessariamente ela parte da ideia da crítica à psicologia, mas tenta dar nascimento a uma psicologia que deixou, ou em verdade talvez nem tenha se inaugurado com psicologia crítica em termos da formação de subjetividades, com a promessa que ela veio muito forte, entusiástica, inclusive, de transformar o mundo e gerar pessoas mais conscientes de si. Essa psicologia crítica, a qual estou tentando gerar crítica à própria psicologia, de inicial parte da ideia de que nós não estamos trabalhando, no meu entendimento, dentro de uma perspectiva emancipatória das consciências, mas sim, talvez, reforçando os nossos processos de subjetivação em termos de alienação. Uma razão simples a pensar dessa maneira é que a psicologia, quando ela fica totalmente desatrelada, destituída das suas relações sociais e de uma visão coletiva da organização da subjetividade individual, não se pode compreender o adoecimento de uma pessoa com o afastamento do sofrimento coletivo. Então, a gente tem que pensar as engrenagens da cultura. E me parece que a gente precisa estudar justamente o nascedouro dos meios de produção, que significa o sistema capitalista na sua modalidade mais agressiva, canibal, que é o neoliberalismo. E o neoliberalismo, ele trabalha não mais como um regime de política econômica. É como diria a britânica ex-ministra Margaret Thatcher, quando se refere que não bastava somente a economia, bastava e era necessário se ter justamente uma compreensão técnica científica que pudesse entrar nas mentes das pessoas e no coração das pessoas para poder produzir consumidores para o mercado, não apenas mercado para consumidores. Então, a gente, sem saber, e essa é a pergunta da psicologia crítica, se a psicologia ela está servindo a quem? Ela está servindo ao próprio indivíduo no seu processo emancipatório de consciência crítica, não somente em relação aos seus próprios problemas, já que há uma, vamos dizer assim, uma estimulação do hiperindividualismo, e eu percebo muito isso no consultório, que parte do sofrimento humano se deriva justamente com um excesso de si. O ego é o maior inimigo do eu. Então, quando a gente concentra muito a nossa atenção nas nossas próprias dores, a gente intensifica esse processo com um transbordamento do nosso próprio ego. Então, as dores, quando elas são, vamos dizer assim, dirigidas na sua captura para o plano coletivo, a gente dá um espaço ideológico de se inserir nas causas sociais. Isso vai na contramão das ideologias hiperindividualistas, que é o que não vem acontecendo, porque essa é uma engrenagem justamente dessa maquinaria que eu estou demarcando como um processo mesmo político-econômico, de desenho ou design de engenharia social de produção de subjetividades para o mercado, que é a prática neoliberal. Então, a psicologia ela se tornou a disciplina científica mais importante para poder manter o agenciamento das identidades, ou seja, a alienação das pessoas. É uma espécie de disciplina que vem sendo sofisticada para estudar o ser humano, para manter um controle social sobre a população. Então, não tem uma função emancipatória. A disciplina da psicologia ela foi tomada, ela foi colonizada
ela foi capturada, e isso reflete também nos cursos, na formação dos psicólogos e também nas práticas clínicas e psicoterapêuticas. Então, a questão nuclear é justamente, dentro de uma psicologia crítica, eu estou dando nascimento à crítica inicial à psicologia, a quem nós estamos servindo como formadores de profissionais e também na tentativa de gerar ajuda psicológica às pessoas que se socorrem em nossas psicoterapias. Então, essas pessoas, e essa é a pergunta, a psicologia ela está gerando somente adaptação para que elas retornem à maquinaria que produz seu próprio adoecimento? Ou nós estamos formando uma consciência crítica de massa coletiva em que as pessoas entendam as relações sociais de produção que são, em verdade, manejadas por esses sistemas altamente inteligentes de natureza oligárquica, plutocrática, que controlam hoje a psicologia, produzem protocolos, inclusive, geram nomenclaturas muito comercializadas, como resiliência, por exemplo, que é um conceito perigoso de dupla face. Porque a resiliência a gente pode pensar como uma capacidade adaptativa até que ponto. Então, se o sujeito vai lá, adoecido, na clínica psicológica, para justamente se reajustar ao mesmo sistema que o adoece, sem nenhuma consciência crítica sobre isso, então a gente despolitiza o imaginário coletivo, a gente tira desse indivíduo a sua capacidade reflexiva de poder, inclusive, fazer suas escolhas. Então ele entende, inclusive, tem selo diamante, o fato de você se considerar uma pessoa resiliente. E o que é resiliente? Simplesmente é docilizar o sujeito, o seu corpo, para que seja moldado a serviço dessa maquinaria que está por trás. Então a minha suspeita é a que a psicologia está realmente servindo, como ela está sendo construída do ponto de vista científico, do ponto de vista também da sua prática de clínica e de pesquisa, de formação de cidadania também. Então esse engendramento, que eu diria assim, muito sutil, que a gente não consegue perceber, inclusive os próprios psicólogos, que com mais bem intenção que tenham, pode estar reproduzindo somente um modelo que é justamente construído para aumentar esse processo de alienação. E justamente a história da humanidade, ela se dá por essa equação, dominação e subordinação, para a exploração. Então, será que a psicologia ela gera consciência crítica ao ponto das pessoas entenderem que elas estão sendo exploradas, que elas estão sendo usadas, à guisa de que elas são resilientes? Talvez seja necessário pensar, além da resiliência, um conceito talvez melhor, que traz, vamos dizer, no bojo, uma ideologia revolucionária, vamos dizer assim, que não se limita apenas a reformas, né? A gente tem aí vamos dizer, como colocava muito bem a Rosa Luxemburgo, no seu livro Revolução ou Reforma, a gente tem somente uma prática de direito, uma prática jurídica, uma prática científica, psicológica, uma prática estatal que simplesmente promete reformas, mas não geram alteração na estrutura da forma em que é construída a relação do sujeito trabalhador com o seu trabalho e também na relação com a sociedade. Simplesmente nós somos mecanizados. E será que a psicologia ela não está sendo usada justamente no seu saber mais precioso, que é o conhecimento da alma humana, que está sendo absorvido por essas inteligências superiores que estão justamente ali no usufruto pleno dos meios de produção, que são, vamos dizer, os meios de produção não é que a pessoa é rica porque tem 5 carros da Fiat. Isso não é ser dono do capital. O dono do capital é quem é dono da fábrica da Fiat. Então, esses proprietários, vamos dizer assim, do capital, né, das big techs, os grandes monopólios, eles estão intencionalmente gerando as condições, vamos dizer assim, que permitem com que a pessoa se mantenha não na função emancipatória. Colocando na live anterior, que eu estou
tentando trabalhar o primeiro ponto da construção da escola recifense Teoria Crítica Social, e estou lançando o primeiro ponto, e antes, inclusive, reforçando que eu estou formando um GT, né, um grupo de trabalho que está associado à Agência Nacional de Pós-Graduação, Pesquisa em Pós-Graduação. É uma agência reguladora de pesquisadores que tem certificação do CNPq. E eu estava lançando justamente essa ideia inicial sobre psicologia crítica, de como a gente está construindo a psicologia na contemporaneidade, que é uma psicologia que ela está, me parece, e essa minha suspeita, tá, com uma formação tanto no campo da pesquisa, na graduação, nos cursos de pós-graduação, estrito sensu, lato sensu, nas práticas psicológicas, inclusive, sob a égide, digamos, que tem um efeito muito mais de uma ideologia de adaptação da pessoa em relação àquilo que a adoeceu, que é essa maquinaria que está por trás de tudo isso, né? Que é tudo que nos atinge hoje, que é o sistema. A gente vive, sobrevive em cima de busca de dinheiro, né? Em busca de realização de um sistema que ele é perverso, ele gera desigualdades, ele é sustentado, em verdade, e controlado, sem que nós suspeitemos, por grandes monopólios, e que eu tenho minha suspeita que esses grandes monopólios se apropriaram da psicologia, porque ela é a melhor ciência, a melhor disciplina que pode funcionar como fortalecimento do controle social, porque ela estuda justamente a alma humana. E a alma humana, né, vem se convertendo numa espécie de forma mercadoria. Tá? E a ideia é justamente, se isso se concretiza, se isso é uma revelação que traz iluminação, e como nós estamos praticando a psicologia, que nasceu com essa promessa de fortalecer as pessoas no seu sentido crítico, reflexivo, dando margem de alternativas, de pensar como é que elas estão sendo construídas nas suas relações sociais. Então, se isso não está sendo feito, que é o que não me parece, até pelo alto índice estatístico de adoecimento mental, talvez a gente esteja gerando uma psicologia que, em verdade, por ela servir somente como modelo de adaptação e não como modelo de emancipação, que a gente só está devolvendo as pessoas ao mesmo regime que gera seu próprio adoecimento mental. Eu não estou fazendo uma localização aqui apenas dos adoecimentos de natureza individual, mas também eu quero deixar claro que esse adoecimento de natureza individual, ele não está dissociado, vamos dizer assim, da questão coletiva. É isso que a gente precisa entender. Então, a psicologia crítica, que eu quero me referir aqui, começa com uma crítica à psicologia, sim, e uma dúvida se a formação de profissionais que está banalizada, isso porque qualquer pessoa pode fazer um curso, um workshop no final de semana e abrir seu consultório. Os congressos, até então ditos científicos, a época, que foi uma época de ouro, que eu acredito, de congressos de psicologia, a gente não tinha hoje. Empresas de eventos, hoje os congressos científicos de psicologia, em grande parte, são patrocinados, são organizados por empresas de eventos, que transforma os congressos em verdadeiras festas carnavalescas, onde você vê pouco aproveitamento do trabalho científico em debates, em apresentação de trabalho, porque as pessoas vão mais para gerar ali um momento festivo. E nada contra isso. No entanto, que fica claro qual é o propósito desses congressos, que então, tudo se torna espetáculo. É uma espetacularidade do congresso. Os palestrantes são vistos como celebridades, então é como que a gente tivesse perdendo um pouco o verdadeiro sentido da psicologia, que é questionar a sociedade. Ela é uma disciplina de natureza crítica, de formação de sociedade e de projeto de civilização. Então a falta desse questionamento leva as pessoas cegamente a se atirarem
nas propostas construídas com selo científico, porque basta usar a frase célebre hoje, cientificamente comprovado, que as pessoas aderem, né? Como nos tempos medievais, Deus quis assim, as pessoas simplesmente se adequavam porque aquilo era parte natural do processo, né? Ou seja, se você tem um selo de uma verdade absoluta, seja pela via, vamos dizer, religiosa ou pela via científica, isso dá uma segurança às pessoas. Então, a minha suspeita é também porque, como estava dizendo na primeira parte da live, os próprios psicólogos, eles, mais bem intencionados que estejam, talvez estejam reproduzindo esse sistema de apreensão, vamos dizer, do mecanismo mental das pessoas, que são modelados para que eles se encaixem numa espécie de forma mercadoria que está ali a serviço do controle dessas mesmas pessoas, gerando justamente exploração. Então a sensação que eu tenho é que nós estamos sendo explorados por sistemas altamente inteligentes que estão por trás de universidades, financiamento de pesquisas, tá? Que muitas vezes geram protocolos, geram escalas psicométricas, mas sempre reducionistas ao potencial humano. Eu não vejo hoje a psicologia que ela não possa ser fortalecida se ela não gerar interface novamente, de forma multidisciplinar, com outras categorias científicas. Como, por exemplo, é importantíssimo reengajar a psicologia em conversação com as teorias da crítica social. É importante inserir a filosofia, é importante inserir a sociologia, a antropologia na psicologia para que a gente tenha uma visão mais elástica, porque senão tudo se reduz a protocolos e psicometrias. E as pessoas vão hoje já sobre o efeito diagnóstico. Para vocês terem ideia, que o primeiro manual internacional de doenças mentais, DSM-1 ou CID-1, à época tinha 123 a 171 categorias nosográficas, ou seja, eram 171 doenças mentais catalogadas. E, vamos dizer assim, em menos de 60 anos, nós temos 541 categorias nosográficas. Isso não é possível. Nenhuma ciência foi tão competente ao longo da história que conseguiu criar praticamente quase 400 outras doenças depois. Então isso levanta suspeita também. Se não existe uma espécie de patologização dos afetos humanos, né, onde a tristeza é confundida com a depressão, onde a angústia é confundida como doença. Então, afetos até então interpretados em outras escolas de psicologia que antecedem justamente a esse crescimento, esse surto do capitalismo neoliberal, vamos dizer assim, o neoliberalismo é um tipo de política econômica psicologizante, ela se sustenta na psicologia. É impossível você hoje controlar uma população sem conhecimento de psicologia. Então a psicologia passa a ser, vamos dizer, a ciência fundamental para servir através do Estado, com suporte jurídico, estatal, para gerar as orientações de comportamento humano. Se nós não questionamos esses comportamentos, a gente vai aderir porque a gente está se sentindo seguro sob o selo do cientificamente comprovado. Mas será que isso vem dando resultados reais? E tem uma questão aí que a minha pergunta na psicologia crítica, nessa crítica à psicologia, principalmente, como ela está sendo organizada, e isso, volto a dizer, na formação também universitária, também nas práticas psicológicas, se é uma psicologia que serve para a emancipação do indivíduo ou se ela está sendo usada, sem que nós saibamos, para a alienação das pessoas. E em nenhuma época houve tanto adoecimento, se pode dizer também, a gente tem hoje ferramental, classificatório, intervencionista, de diagnósticos, e por isso a gente tem mais registros de pessoas adoecidas do ponto de vista mental. Pode ser
mas o fato ele é muito mais, vamos dizer assim, evidenciado de que há mutações no comportamento humano hoje que permite dizer que não se trata unicamente da sofisticação dos dispositivos de diagnóstico. Se trata mesmo de que há algo que está acontecendo no espírito coletivo da humanidade que está sendo acelerado em termos de autodestruição, aumento da violência, incremento de ideologias que estão retornando como de natureza fascista, por exemplo, o nacionalismo enraizado com núcleos nazistas que estão retomando esses caminhos depois de praticamente uma Segunda Guerra Mundial que parecia que daria para a humanidade uma lição moral de que esse não é o caminho a ser tomado. A gente instaura o estado do bem-estar social como esperança de que agora a humanidade vai conseguir se ajustar. Acontece a pandemia, a gente tem uma esperança que com isso a humanidade fosse melhorar. E não está acontecendo isso. E nunca tivemos tantas psicoterapias e nunca tivemos tão maus resultados. Então, se nós crescemos em psicoterapias, se nós aumentamos as faculdades de psicologia, se nós estamos cada vez mais aumentando a população de supostos assistentes psicológicos, por que o adoecimento mental só faz aumentar? Onde é que está o erro? O erro pode estar, então, inclusive na própria psicologia, que ela vem vestida, né, de Abel, e eu sempre desconfio que dentro de qualquer Abel tem um Caim escondido, tá? Que é justamente por ela vir com essa doutrina salvacionista que as pessoas estão recorrendo, mas não estão tendo os resultados logrados, esperados. Não está acontecendo. Né? Então eu acho que isso é algo que realmente chama atenção, se a psicologia ela está gerando emancipação psicológica ou se ela está aumentando a alienação. Se ela está aumentando a alienação, é porque o processo dela é de adaptação ao sistema e não de reflexão crítica a esse sistema. E a adaptação, que é a docilização, o Michel Foucault ele já fazia essa denúncia no que ele chamava do terceiro poder pastoral. Vamos dizer que a gente está numa fase do quarto poder pastoral, que é o incremento das doutrinas psicologizantes que surgem como doutrinas salvacionistas, quando em verdade só faz um trabalho de modelação subjetiva dessa pessoa, esvazia esse indivíduo do seu inconsciente. Praticamente as pessoas não têm a capacidade própria de refletir criticamente, elas se perdem nos seus exames de discernimento, porque está tudo tão padronizado, tudo sob a regência do algoritmo, que às vezes me dá a impressão que a própria ciência psicológica está se transformando numa agência de algoritmos. É uma plataformização da mente humana no seu plano mais raso. Isso é muito preocupante, porque está sendo tirado a principal vitalidade do ser humano, que é seu exame crítico. O que é um exame crítico? É um exame que eu posso enxergar o que está acontecendo. A gente está sob o efeito de um nevoeiro acinzentado que obnubila, que obscurece a nossa visão, e estamos sendo conduzidos como rebanho para práticas que simplesmente estão a serviço de interesses maiores, particulares, desses grandes monopólios que subsidiam as pesquisas de ciência, que subsidiam justamente as clínicas psicoterapêuticas, que produzem protocolos, exames psicométricos, mas somente dentro daquele encaixe que traz como, vamos dizer, a virtude do século XXI, que é resiliência. Se teve o nome de pessoa resiliente, parece que é a nova grande virtude do nosso tempo. E a resiliência pode ser uma virtude de dupla face. Porque se eu me adapto demais ao que é imposto, então eu posso ser facilmente engolido, enganado, que é o que vem acontecendo. Então a minha questão é que a psicologia crítica, a psicologia deveria ser uma crítica aos modos de produção de subjetividade dentro do seu tempo histórico, social e cultural. Isso eu não venho assistindo.
Eu não pude aqui mais me contentar, vamos dizer assim, omitir, e por isso a criação do canal no YouTube, na Escola Recifense de Teoria Crítica Social, que vem com esse propósito, justamente de a gente abrir aqui um espaço em articulação com professores, e com o tempo a gente vai vendo como é que vai se estruturando esse canal, trazendo inclusive material bibliográfico, sugestões de leitura, tendo um arcabouço didático, orientativo, para que nós comecemos então a ter um exercício de consciência coletiva. Então eu não consigo hoje me reservar no plano particular, eu estou indo justamente para as lides, vamos dizer assim, para as lidas sociais, no sentido de um certo ativismo. Então, quando eu passo a galgar esse degrau, porque me atingiu na minha então passividade de interlocutor, de colocar realmente a minha face na polis, né, no centro da praça pública, e começar a debater sobre esse tópico, né, debater no sentido de a gente pensar em coletivo, tá? Justamente porque o tempo que nós vivemos é um tempo muito delicado, tá? Como eu disse, existe ressurreição arquetípica de regimes políticos extremamente desagregadores do ponto de vista social, e aí a gente vê uma psicologia que ela vai no sentido contrário de formação de sentido comunitário, porque ela trabalha dentro de uma mentalidade neoliberal, que é o indivíduo adoece porque ele tem um excesso de si, né? O ego é o maior inimigo do eu. Então, quando você tem uma cultura hiperindividualista, você não tem por que lutar além das suas próprias dores. Então, se você não consegue compadecer-se das dores coletivas, que não há mais esse engajamento de que a minha vida individual, ela depende da vida coletiva. E aí vem psicologias, e eu faço essa crítica, psicologia positiva, tá? Sem nenhum demérito também, alguns aspectos que ela pode ofertar, no sentido de eficácia, e traz a proposta de felicidade. Como é que eu posso trabalhar a minha felicidade sendo indiferente a dores coletivas superlativas que estão cada vez mais crescentes no meu entorno? É impossível pensar em ter felicidade pessoal. É muito melhor você criar um ideal social a ter que se concentrar na sua busca de felicidade pessoal, porque é isso que está adoecendo as pessoas, que é a preocupação somente com elas mesmas. Então, quando a gente começa a voltar a acreditar que uma psicologia forte é aquela que te engaja nas lutas políticas, que te engaja nas lutas sociais, que faz você voltar a se preocupar com o seu entorno, as preocupações ecológicas, entender as engrenagens que estão sendo produzidas por trás de nós, rasgar essa cortina, esse véu de ísis e expor justamente por que tanto adoecimento mental, a gente vai ficar estupefato e pensar que a própria psicologia pode estar reforçando esse esquema de adoecimento mental. A saúde mental virou um produto de mercado. Virou uma mercadoria. E se a gente começa a reconceituar a saúde mental, a gente vai ver que saúde mental não se limita a bem-estar psicológico. Se você vende saúde mental somente como fruição de prazer e bem-estar psicológico, você está mentindo para as pessoas. Porque um indivíduo se fortalece não é só porque ele está no bem-estar psicológico. É quando ele está verdadeiramente imbuído de um ideal que ultrapassa e transcenda seu próprio ego. Então, isso foi rasgado, esse sentido comunitário, porque ele está hiperconcentrado numa ideia de subjetividade que se enquadra nos protocolos de saúde mental, que é aquele indivíduo que se preocupa só com ele, não se preocupa com o outro, não tem por que se preocupar. E não estou falando aqui de uma preocupação piegas, não é uma espécie de discurso de um romantismo solidário, não. Em verdade, é despertar em nós a indignação. Se a gente não tem instrução, se a gente não se indigna, a gente não tem ação, não tem ativismo.
Então o que está acontecendo é uma instrução que, em vez de gerar pensamento crítico reflexivo, gera alienação, porque todo sistema, e não tem como ser a ciência psicológica a mais atrativa, porque a que estuda a alma humana ensina justamente aos políticos, aos grandes monopólios, a formação dos algoritmos, todas elas se baseiam na psicologia, ensina como fazer a manipulação das pessoas, reduzindo essas pessoas a formas de mercadoria. E aí você vê pessoas zumbis, que elas estão simplesmente dentro de um padrão repetitivo, em que elas começam a perceber esse esvaziamento de propósitos no sentido de engajamento social em substituição apenas de uma vida fitness, só voltada para o próprio indivíduo, à maneira daquilo que a gente criou, protocolo de autocuidado. Então, a pessoa só vive hoje narcisicamente preocupada com seus autocuidados, voltada só para si na busca da sua felicidade pessoal, cada vez mais dentro de uma cultura que não é mais do indivíduo ter o salário para ter uma vida digna, é um indivíduo que já sai da universidade querendo ser rico, milionário, e hoje a cultura não é só de milionário, é cultura de bilionários. Só que por trás de tudo isso tem um engendramento político-econômico que se serve do conhecimento da psicologia. E como isso afeta aquele indivíduo que vai recorrer na prática psicoterapêutica para tentar, digamos assim, tratar o seu adoecimento. Parte do nosso adoecimento particular, pessoal, está atrelado ao adoecimento coletivo. A gente não tem como escapar. Se o mundo não for melhor, não existem indivíduos melhores. A gente pode se fortalecer no campo individual para as lutas coletivas, mas não no sentido contrário, negar a minha preocupação, o meu envolvimento com as causas ecológicas, com o meu entorno social, ambiental. A gente é atingido de alguma maneira. Então a gente vê o empobrecimento, a desigualdade crescente, e a gente traz conceitos à luz da psicologia que a gente coloca como, vamos dizer assim, o panteão das virtudes, né? Eu falei aqui, uma das virtudes que cresceu como panteão, no panteão da psicologia, foi resiliência. E como disse, isso pode ser uma pegadinha, porque é só uma adaptação passiva sua, que tem lá uma inteligência docilizando para você voltar para a maquinaria, a mesma que te mastiga, te tritura, para depois você voltar adaptado a ela. Não é só adaptação. Tem que ter emancipação também. Outra palavra que é muito bem usada é meritocracia. Né? Virou um conceito, um protocolo, uma consciência, escala de resiliência para gerar maior positividade em termos emocionais, do tipo, você tem que ter otimismo, esperança permanente e felicidade como alvo principal. A par disso, você tem protocolos que te ensinam a você adquirir alto desempenho, alta performance. Onde isso vai parar? Onde isso vai parar? Então, meritocracia virou também uma virtude. Mas onde existe um regime de méritos numa sociedade onde você sabe que há uma desigualdade absurda de recursos que não são disponibilizados de forma justa? Eu não estou fazendo apelo aqui enganoso, cosmético, à ideia de uma justiça social, porque isso seria um ideal que está muito fora, eu penso, da disposição da natureza humana. Mas não pode chegar a esse absurdo que está chegando e ninguém reage. Né? Então, como eu estava colocando, a ideia justamente não é somente de fazer um apelo, é de estruturar um pensamento de forma paulatina, para que as pessoas se sintam seguras, no sentido de que a gente precisa tomar um novo rumo, porque eu acho que a crise que hoje nós vivemos, ela não é um acidente, é um projeto. Né? A crise é um projeto. Que se algum dia algum governante disser que não estamos em crise, a sociedade vai se sentir na condição de reivindicar seus direitos plenamente.
Mas se diz que tem crise, a gente silencia e se contenta com as migalhas que nos são jogadas. E a gente ainda bate palminha dizendo, graças a Deus, que a gente ainda tem 3% de aumento do salário, ou a gente vai ter um desconto aí no imposto de renda, e onde as pessoas até 5 mil reais não vão pagar nada. Isso é uma forma enganosa de, vamos dizer, dar um cala-boca, vamos dizer assim, à nossa indignação. Então, no momento que a gente não consegue pensar a sociedade, não pensar a cultura nunca esteve tão pobre como está nos tempos que vivemos. É uma cultura desertificada de essências artísticas, de excelência. É esquisito pensar que no século XVIII e XIX, que foram séculos difíceis, que não se tinha tanta sofisticação médica, tantas psicoterapias. Foi a época áurea das artes, na música. Nós tínhamos Mozart, Beethoven, Bach, tantos outros, na escultura. Quer dizer, qual é a arte que nós temos hoje em produção? É uma arte simplesmente por reprodutibilidade técnica. Ou seja, a gente precisa trazer uma Capela Sistina dentro de um shopping para poder entender o que é arte, mas ali uma reprodução. Quem é capaz de produzir uma outra arte naquela magnitude? Então, isso é um sintoma civilizatório, um sintoma do nosso tempo, que estamos formando também outras estruturas de virtudes que são enganosas através do selo científico da psicologia, além da meritocracia. Aquilo, tudo que se faz hoje, digamos assim, sob o letreiro dourado do que chamamos de marketing, significa hoje mentira, mentira legitimada. Se for para ganhar mais, a mais-valia, a ideia de lucro e não a ideia de luta, a ideia de lucro acima de tudo, vale tudo, inclusive mentir descaradamente. Então, mas isso é marketing. É marketing uma pessoa produzir um curso, sair em todas as redes digitais. Você compra aquele curso, de repente, quando você começa o curso, você vê que não tem coadunação nenhuma com aquilo que foi prometido. Faz parte do marketing. Então a gente está introduzindo comportamentos que estão se legitimando como cinismo, por exemplo. É uma coisa cínica. O marketing é uma coisa cínica. Perdeu uma funcionalidade ética. Tá? É escancarada a coisa é realmente banalizada. A gente não vive só a banalidade do mal, lembrando Hannah Arendt. A gente vive o mal da banalidade. A banalidade virou um atributo legitimado, ordenado social e culturalmente. E isso tudo atravessa a nossa subjetividade, isso gera doença. Então, a grande doença do homem, as grandes guerras, elas começam no coração do ser humano. Então, isso que nós estamos assistindo, o ICE, lá nos Estados Unidos, o movimento de fascismo em vários países, né, a ascensão de várias ideologias de alto impacto, de dominação e exploração dos seres humanos, como que a gente estivesse voltando para o feudalismo, com a uberização, com a destruição dos direitos trabalhistas. Então a gente vê tudo isso, assiste em nossas cátedras, pensando como as orientações psicológicas dizem: ame a você. Sem que nós saibamos que não existe amor para um se não for dividido a dois. Não tem como. Porque quando a gente nasce, a gente chora. A gente chora porque a gente foi entregue a um ambiente inóspito. A gente saiu do útero, que era muito protetor. Ali tem a primeira inscrição psíquica, angústia. É a primeira coisa que uma criança sente, não por acaso ela chora, não é só para procurar o ar. Ela sente um afeto de destituição. E ela recupera a sua estabilidade quando ela vai para o colo da mãe. Quando ela volta para o corpo da mãe, ela tem a segunda inscrição, que é a inscrição de que, mesmo nas horas mais angustiantes, tem alguém por mim. Então a gente acredita ainda no amor. Tá? Então essa é uma segunda inscrição. O que acontece hoje é que essa segunda inscrição,
ela está sendo suprimida no sentido de que o sujeito ele resolve sua angústia não através de criação de vínculos, mas na suspensão completa de vínculos. E isso é uma instrução bem engendrada, porque quanto mais desarmonia estiver entre as pessoas, mais ódio tiver entre as pessoas, menos densidade crítica e reflexiva a gente vai ter em relação ao nosso mundo. E por isso a gente não é ativista mais. A gente é controlado, manietado, justamente sob o selo, vamos dizer, dourado, cientificamente comprovado, e por isso todo mundo adota irrestrita e acriticamente. Então isso passa. Então a psicologia era para ser uma crítica social de como os ordenamentos das relações sociais são construídas, uma detecção onde está o grande problema. Então, a gente não vai funcionar para um novo projeto civilizatório e não vamos sair desse surto de doenças mentais se a gente ficar num planejamento que a psicoterapia se organiza hoje, que é rasa, em grande parte, tá? Não estou generalizando, em grande parte ela é rasa, porque ela trabalha dentro de esquemas muito reducionistas, que é justamente gerar uma ideia, vamos dizer assim, de plena adaptação ao sistema como ele é posto. E fora isso, o corte principal é que a gente trabalha só com a psicologia reformista. É só reformando o sujeito para ele voltar para o mesmo lugar que vai destruí-lo. Mas a gente não trabalha uma revolução, que a revolução seria a mudança do sistema. Uma mudança do sistema que nos adoece e não somente um reparo no doente para voltar para o mesmo sistema que vai adoecê-lo de novo e fica nessa retroalimentação. Isso tem que mudar. Senão a gente vai à bancarrota, que é o que está acontecendo. Então eu acho que a ideia vamos dizer assim, ela perpassa também a própria formação dos psicólogos, a produção de cursos de psicologia totalmente destituídos de uma lógica preparatória do psicólogo como um agente envolvido com a sociedade. É um psicólogo que deve estar ali não só com uma visão de mercado. A gente vê hoje psicólogos. Quais são os psicólogos que têm mais fama hoje? São os midiáticos, porque dão soluções e promessas fáceis. São os que vão para os canais de televisão e dão palpites em como o relacionamento deve funcionar, e ali surgem congressos imersivos em psicologia, que é uma coisa enganosa, só uma refabricação dos coaches. Então, se a gente tinha coaches no passado se passando por psicólogos, hoje a gente tem psicólogos se declarando como coaches. E aí a gente forma congressos de psicologia, que são verdadeiros espetáculos, onde tudo funciona em cima da dancinha, né? Onde você pensa felicidade, onde você trabalha a saúde mental do idoso e coloca o idoso ali feliz, jogando com bambolê, mostrando o bem-estar psicológico e o bem viver. Será que a história da humanidade foi assim? Será que justamente essa forma de a gente construir psicologia e produzir subjetividade, tentar tratar as pessoas, não é justamente uma forma proposital para que nós morramos lentamente? E lembre-se, todas as caveiras que vocês assistirem olho no olho, elas estarão sorrindo para nós. O sorriso de uma caveira equivale ao sorriso de um ser humano hoje vivo. É simplesmente a exposição de uma dentadura, né, ali, muito bem trabalhada, em cima, né, da cosmética dos dentes, que são as lentes. Só isso. O resto é esqueleto. Tá? Então, a gente perdeu grande parte da nossa substancialidade. Então, eu lancei um livro, né, chamado O Fim da Psicologia. Né? Esse livro ele tenta, digamos, trabalhar esses conteúdos. Eu não estou fazendo aqui propaganda do livro, não, porque não interessa que ninguém compre o livro. E eu realmente não tenho nenhum interesse nisso.
O meu interesse é justamente nesse espaço, já que tudo se faz para monetizar, é pensar justamente uma forma em que não se pense lucro monetário para fazer algum tipo de atividade. É de compartilhamento de conhecimento com a sociedade. É possível fazer uma coisa que não seja por lucro, mas por luta? Sim. Bom, fica aí então a minha tentativa de compartilhar com vocês o esforço, digamos, de pensarmos uma nova psicologia. Né? E é impossível pensá-la se não for no abraço com outras disciplinas. Resgatar filosofia, sociologia, antropologia. Muito obrigado por participarem e até a próxima.